O consumo de bebida alcoólica tem diminuído nos últimos anos, principalmente por parte dos jovens. Afinal, por que as pessoas estão deixando de beber? Será que é uma tendência mundial ou só aqui no nosso país? Olá, me chamo Lucas. Há 100 dias atrás, tomei a decisão de abandonar o álcool, no dia 1º de dezembro. Desde então, comecei a pesquisar e refletir mais sobre esse assunto, onde acabei encontrando mais informações e pessoas que tomaram essa mesma decisão que eu tomei. O que me fez fazer a seguinte pergunta: será que as pessoas estão abandonando o álcool ao redor do mundo? Ou pelo menos aqui no Brasil? Acabei descobrindo que sim. É uma tendência que vem acontecendo ultimamente aqui no país, mas principalmente na Europa e nos Estados Unidos. O que me deixou surpreso, confesso, porque durante o período da pandemia, eu via notícias e reportagens que mostravam exatamente o contrário. Um dos maiores setores que teve um aumento no início do lockdown foram justamente de companhias de bebida alcoólica. Acredito que por conta do isolamento e todo o terror do início daquele período, fez com que as pessoas, ao mesmo tempo que não puderam sair de casa, buscassem outras alternativas para enfrentar o isolamento e lidar com si mesmas. Já que não tinha lugares abertos ao público como cinema, bares, casas noturnas, restaurantes e até as escolas num determinado período fecharam as portas. Então esse fato fez com que o consumo de álcool aumentasse, pois era a única alternativa que tinha sobrado para as pessoas naquele momento. Após o período mais crítico da pandemia, aos poucos foram abrindo novamente estabelecimentos que poderiam atender a um público reduzido. Tudo apontava que aos poucos voltaríamos à normalidade. Foi então que começaram a sair pesquisas relacionadas ao álcool em 2021. E para minha surpresa, aqui no Brasil, foi percebida uma queda no consumo de bebidas alcoólicas. É difícil relacionar quais foram os fatores para que essa queda acontecesse, já que os dados dessas pesquisas mostravam o oposto até pouco tempo atrás. Mas alguns dos motivos que podem explicar esse fenômeno, arrisco dizer que foram as seguintes. Algumas pessoas começaram a perceber que bebiam mais por influências externas a elas, e não por vontade própria. Bebiam mais para se sentir parte do grupo de amigos ou dos colegas de trabalho. Com o lockdown e o isolamento, começaram a perceber que não gostavam de beber tanto assim por conta própria. Outro motivo é que algumas pessoas começaram a reparar que bebiam muito mais que o comum durante a pandemia. Começaram a se questionar o porquê disso, seja por hábito, alcoolismo, ou porque bebiam como forma de fuga da realidade. Aquele famoso beber para esquecer dos problemas. Esse com certeza seria o meu caso. Porém, só fui abandonar o álcool em 2023. É difícil explicar essa queda no âmbito geral, porque cada caso desses tem um motivo em específico. Mas de maneira geral, acredito que algum desses motivos foram determinantes para algumas pessoas, assim como foi para mim. Alguns estudos mais atuais indicam que jovens entre 18 e 24 anos têm reduzido bastante o consumo excessivo de álcool, o que é bem curioso, já que essa faixa de idade é uma das que mais bebiam antigamente. O que me leva a outro questionamento: por qual motivo os jovens de hoje têm abandonado esse hábito de beber? Essa pergunta é um pouco mais complexa de achar uma resposta, porque envolve mais fatores, mas podemos deduzir algumas coisas. Além das pesquisas que eu fiz sobre esse tema, claro, tenho a minha experiência pessoal do porquê a minha geração vem diminuindo o interesse por bebida alcoólica. Alguns dos motivos que eu posso pontuar são o seguinte: dinheiro. Não dá para negar que a falta do dinheiro é um fato que desmotiva os jovens hoje a consumirem álcool. Muitos que não bebem têm uma clareza mental disso, junto ao fato de já existirem várias pesquisas científicas que comprovam os malefícios do álcool no nosso corpo. Esses dois fatores são fundamentais, na minha opinião, para que os jovens não tenham mais tanto interesse por álcool. Claro que isso não é determinante, porque ainda assim são muitos os jovens que ainda bebem, mesmo essa estatística tendo diminuído nos últimos anos. Propósito. Este também é um dos motivos que acredito ser responsável pela diminuição do interesse do jovem por bebida. Muitos estão buscando um propósito de vida mais elevado em meio ao caos do mundo moderno. E se o álcool não vai acrescentar nessa busca de elevação da alma, é facilmente descartado pelo jovem hoje em dia. Se já é difícil crescer na vida normalmente, então imagine como seria se estivessem comprometidos com bebida alcoólica, com pessoas que não estão na mesma busca que você, correndo o risco de atrapalhar e atrasar a busca desse propósito.
muitos já não veem o modo de vida tradicional de estudar, trabalhar, casar e ter filhos como um bom propósito para correr atrás desses objetivos. Então, cada pessoa está buscando seu próprio objetivo de vida pessoal. Logo, o álcool não entra nessa lista pelos motivos que eu falei. Apesar de muitos estarem abandonando ou nem começando o hábito de beber, mesmo que socialmente, a bebida ainda é largamente consumida no país. Acredito que porque quem já bebe está bebendo cada vez mais, ainda mais na nossa cultura que incentiva muito o consumo de álcool. Porém, para as pessoas que não estão mais bebendo, esse fato está fazendo com que a indústria do álcool olhe para esse público como possíveis clientes futuros. Nisso, eles têm apostado em alternativas para essas pessoas, que são as cervejas sem álcool. Você pode até ter notado a quantidade de propagandas de bebidas 0% álcool que tem aparecido ultimamente. Isso se dá porque esse movimento de pessoas que não bebem já é muito grande fora do país. E as empresas sabem que isso é uma tendência mundial. Tendo isso em mente, algumas já têm expandido essa nova versão de cerveja, que você pode consumir em qualquer ocasião, dirigindo, estudando, trabalhando, já que ela não tem mais o potencial de te embriagar. As empresas são espertas, elas já estão criando essa nova cultura de consumo de cerveja sem álcool, para que você seja incentivado a continuar consumindo o produto delas. Porque afinal de contas, elas não ligam se você deixou de consumir bebidas alcoólicas. Elas apenas querem que você compre o produto delas, mesmo que para isso elas precisem fazer essa nova versão de cerveja. Afinal, o lucro é o que importa para elas. No final das contas, acredito que isso é uma boa alternativa, principalmente para quem está querendo abandonar o álcool, mas que gosta de tomar uma cerveja de vez em quando, como é o meu caso. Porque do contrário de outras substâncias como o cigarro, que não dá para fumar sem o tabaco e a nicotina, que a única solução é a completa abstinência do hábito de fumar. Já com as novas cervejas sem álcool, você pode manter o hábito de beber sem se embriagar. Se inscreva e deixa um like se gostou do conteúdo, que vai me ajudar demais e fazer com que outras pessoas possam ter acesso ao meu trabalho. Um grande abraço e até mais.